Bom dia, galera. Eu tô sendo cobrado porque eu não tenho mais feito vídeos. E muitas pessoas têm mandado mensagem pra mim: poxa, por que você não mandou mais vídeos? Você não tá fazendo mais vídeos? E é verdade, eu preciso fazer. Eu vou fazer um aqui agora, mediante a palavra do dia, que é o Salmo 113. Um salmo conhecido, né? Muito usado. E muitas vezes nós temos muita necessidade de ouvir ele. Eu vou ler ele aqui, tá bom? Louvai ao Senhor, louvai-o, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascente do sol até o pôr do sol. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está no céu e na terra. Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Esse texto ele fala sobre o quanto nós somos gratos ao Senhor. Você é grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida? Pelas situações que você tem vivido? Pelo dia que amanhece, pela noite que vai chegando? Pelo trabalho que você tem, pela casa que você tem e tudo aquilo que você vai ter? Existe uma crise em meio às pessoas porque elas vivem declarando muitas vezes, falando assim: mas é que Deus permitiu que eu viva isso, Deus permitiu que eu seja dessa forma, Deus permitiu que isso aconteça ou aquilo aconteça. Deus ele tem planos muito maiores para você, né? Jeremias 29, do 11 ao 13, olha só que tremendo. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal. Em algumas traduções fala assim: são planos de prosperidade e não para causar prejuízo, para vos dar uma esperança e um futuro. Então, versículo 12, então me invocareis e achegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção, e eu vos ouvirei. Vós me buscar-me-eis e me encontrareis. E quando me buscardes, quando me buscardes de todo o coração. Você vê que ele tem planos de paz e não do mal. Ele tem planos de prosperidade e não planos para causar prejuízo. Se Deus é um Deus de paz, que Ele quer trazer prosperidade, que Ele quer trazer para dar esperança e futuro, por que você vive dessa forma? Achando que Deus está te castigando. As pessoas têm tendência a dizer que Deus está castigando, que Deus está sendo ruim, que Deus está sendo penoso. Mas não, às vezes é a forma que você o busca. Você precisa buscar a Deus plenamente, completamente. Quando fala aqui o último versículo que eu li, o 13, quando me buscares de todo o vosso coração, você tem que colocar diante de Deus todo o seu coração, toda a sua indignação também, toda a sua inquietação e toda a sua alegria. Às vezes a gente coloca diante de Deus só a nossa religiosidade, só o nosso padrãozinho de orar, o nosso padrãozinho de falar com Deus. Mas fala com Deus: Deus, eu sou pecador, Senhor, eu errei, eu adulterei, eu menti, eu sou fraudulento, sou enganador. E eu me coloco diante de Ti. Por quê? Porque eu não aceito essa situação. Quando você coloca o seu coração diante de Deus, e você precisa colocar diante dele que você não aceita mais viver dessa forma. É diferente de um pecador que ele ama o que faz. Ele ama o pecado. Ele ama trazer prejuízo às pessoas, às famílias. Esse cara, ele não tem perdão. Por quê? Porque ele mesmo não se aceita. Ele não aceita o perdão dele. Quando você se aceita, você diz: olha, eu sou difícil de perdoar. Senhor, eu erro muito, eu falho demais. E você coloca diante de Deus: eu não quero ser assim, porque isso me gera prejuízo, eu sou infeliz nisso. Eu não quero mais falar de pessoas. Eu não quero falar mais sobre ninguém, sobre comportamentos das pessoas. Eu quero falar pouquinho de mim e falar muito de Ti.
né? Muitas pessoas, elas fazem vídeos aí na internet, elas falam isso, né? Estratégia para viver uma vida de sucesso. Fale nada de ninguém, pouquíssimo de você e tudo de Deus. Fale muito com Deus, fale muito sobre o Senhor e pouquinho das pessoas, nada das pessoas. Não julgue pessoas, né? Não julgue o comportamento das pessoas. Você não sabe a vida que ela teve. Muitas pessoas, quando ela julga o seu comportamento, situações, dificilmente ela sabe da sua história. Ela não sabe como você chegou até ali. Não foi na sua casa perguntar. Todos aqueles que andam na sua casa, que comem na sua mesa, eles não julgam você pelo comportamento. Por quê? Porque eles verdadeiramente sabem que você não é aquilo que está acontecendo naquele momento. Quantas vezes nós vemos vídeo aí de pessoas que um cometeu algo muito errado e outro faz um vídeo falando assim, eu estou com você. Por quê? Porque ele sabe que o cara reagiu daquela forma por uma situação que ele viveu. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a casca, né? Você vê a melancia, aquela casca esquisita. A banana tem uma casca esquisita. Tem algumas frutas que tem a casca boa, até se come a casca. Mas nós somos enganados muitas vezes pela embalagem, né? A pessoa vê a jaca, ele não come jaca por causa da casca, sabia? Muitas pessoas. É esquisita você olha a jaca, mas quando abre assim, você fala, puxa, até que é um fruto gostoso. Né? Por quê? Porque Deus, ele não vê como o homem vê. Ele vê o interior, ele vê a polpa, ele vê os nutrientes que aquela fruta tem. Então aprenda a enxergar a essência de Deus, não a casca. Eu falo que a casca é a religiosidade. A religiosidade, ela gera uma casca. Aí as pessoas pensam que Deus é aquela religiosidade. Quando fala de religião, a pessoa já pensa naquele líder conhecido que errou, que pecou. Ou então em alguém conhecido que você conhece, cristão, que é falho pra caramba. Ele é só uma casca. O comportamento dele é só uma casca. Agora Deus é a essência. Quando você senta com essa pessoa, verdadeiramente você fala assim, caramba, esse menino ele é bom. As pessoas, elas te julgam, elas invejam você pela sua casca, não pela sua essência. E a sua essência elas nunca vão ter. Elas lutam para ser igual a você, elas nunca vão ser igual a você, porque a sua essência, ela não consegue tirar. Você não consegue fazer uma maçã, comer uma maçã falando que vai sentir o gosto de banana. Nunca. Pode falar assim, é semelhante, mas não é igual. Né? Então aprenda isso nesses dias. O Deus, ele quer tirar você da pobreza, da miséria, levar você para a prosperidade. E isso não tem a ver com finanças. As pessoas pregam isso falando, olha o carro que eu tenho hoje, olha a casa que eu tenho hoje. Não, é a paz que você tem aqui dentro, é a alegria que você tem, a satisfação que você tem em Deus. Viva essa alegria, viva esse amor, ok? E é isso aí. Pega esses textos aí como base para você e vive uma semana de vitória, esperançoso. Se você ainda não tem, se alegre no Senhor. Pessoas não são tristes porque ainda não tem algum bem, ou alguma coisa, ou alguma família, né, restituída. Seja grato ao Senhor porque você ainda não tem, mas vai ter. Porque você é completo em Deus. Prosperidade, como eu falo. Prosperidade não é o que você tem, mas é não sentir falta de nada. Isso é prosperidade. É você não sentir falta de nada, você se sente completo em Deus. Fechou? Bora, bora. Vamos avançar que é só o começo.